Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Não sei que horas vocês estão aí me assistindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa terceira aula do nosso projeto CMS. É um projeto muito legal que eu estou explicando assim de forma bem mastigada e bem pormenorizada esse imposto tão complexo que é o ICMS. E aí, gente, nós já perpassamos, né? Porque na realidade essa aula é uma continuação da aula anterior. Por isso, assim, que eu vou passar por algumas partes de forma bem rápida, porque nós já vimos, vamos só revisar. E vamos entrar na parte importante dessa aula, que vai ser o quê? Algumas novidades com relação ao aspecto de materialidade voltado para a legislação aqui do Ceará e o diferencial de alíquotas, que eu resolvi fazer um link, casou bem aqui com a organização das nossas aulas, tá? Então, gente, para quem não conhece a sistemática aqui do canal, o material está disponível aqui no link da descrição. Eu aconselho a vocês a assistirem a aula 1, que é a aula que eu trouxe os dispositivos da Lei Candir, né? Nessa aula que nós estamos pegando legislação local, nós vamos ver que muita coisa se repete e eu vou passar de forma bem rápida por essas coisas, tá bom? Porque já foram vistas. E nós vamos focar, como eu disse, nas novidades e no DIFAL. Então vamos lá, sem mais delongas, mão na massa. Gente, eu vou começar pela não incidência aqui do imposto, tá? Por quê? Porque assim que a gente for ver a parte da incidência, a gente já vai entrar no DIFAL. Então, achei melhor trazer logo a não incidência. Inverti aí a ordem da aula passada, né? Primeiro, na aula passada, a gente viu a incidência da Lei Candir, depois a gente viu a não incidência. Então, vamos lá. Esses três artigos aqui primeiro já foram vistos na nossa Lei Candir, são artigos fáceis, tá bom? O primeiro vai falar da questão da imunidade dos livros, imunidade objetiva trazida pela nossa Constituição. As operações de exportação também, tá? Vimos bastante isso na Lei Candir, falamos também da parte constitucional, então assim, isso aqui já está bem visto, bem mastigado. O inciso 3, que vai falar das operações interestaduais com energia elétrica, petróleo e seus derivados, quando destinados à industrialização ou comercialização. Gente, eu expliquei isso aqui de forma bem assim esmiuçada, que o intuito do legislador constituinte é de deixar o ICMS para o estado de destino, tá bom? A nossa legislação local aqui do Ceará, né, teve uma preocupação no parágrafo 1º de esmiuçar quais seriam os livros que estariam abarcados. No caso, ela trouxe os que não estariam, né? Então, os que estariam são os que não estão mencionados aí. Que no caso, aquelas agendas e aqueles livros em branco que a gente compra para fazer escrituração, o pessoal da contabilidade usa muito, eles não estão abarcados pela imunidade, porque não é o intuito deles a disseminação da cultura e etc, tá bom? Mas esse parágrafo não é nenhuma novidade, porque ele realmente está muito em harmonia com o entendimento do próprio STF acerca da imunidade, tá? O inciso 4, a mesma coisa, essas operações com ouro, quando definidas em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, já vimos que está no campo do imposto sobre operações financeiras. Né? O inciso 6, que é o contrato de trespasse, também já vimos. Gente, isso aqui é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que eu disse para vocês, venho dizendo, né? Que a Lei Candir, quando você estudar a Lei Candir, você já está em 80% em qualquer legislação local, porque muita coisa é o Ctrl+C, Ctrl+V realmente, né? As operações decorrentes de alienação fiduciária, mesma coisa. E o arrendamento mercantil também. A gente sabe que dentro dessas operações do arrendamento mercantil, essa opção de compra, no caso, a opção de venda, né, ou compra, enfim, não está inclusa, está excluída na não incidência. Aqui no estado do Ceará, pelo decreto, salvo engano, 24567, artigo 662, essa venda, ela tá isenta. O estado do Ceará optou por isso, mas com certeza deve ter vários outros estados que de fato cobram ICMS sobre a venda, tá? Essa opção de venda que no caso o arrendatário pode fazer ao final do contrato. O inciso 9, que são essas operações aí, né, das seguradoras, né, dos salvados de sinistro. Gente, isso daqui eu falei demais. Trouxe a operação que é abarcada pela Lei Candir e também aquela súmula vinculante. Expliquei bem direitinho esses dois momentos, tá? Na aula passada. As prestações gratuitas de radiodifusão, que também é uma imunidade dada pela própria Constituição.
tá? Novidade é esse inciso 10. Gente, esse inciso 10, ele é muito legal e ele é replicado em todas as legislações locais, porque ele vai trazer um tema muito importante, que é o armazém geral e o depósito fechado. São duas figurinhas muito presentes aqui no estudo ICMS. Eu nem vou entrar no mérito muito da distinção entre eles. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu tenho um estabelecimento aqui no estado do Ceará, certo? E por algum motivo, falta de espaço de armazenamento, eu vou remeter a minha mercadoria para um armazém geral também localizado aqui no estado do Ceará. Essa remessa, gente, não incide ICMS. Tanto fazia eu ter remetido para o armazém geral como para um depósito fechado, que não iria incidir. Obviamente, e guardem esse precedente, que ambos precisam estar situados aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque eles são considerados extensão da empresa. Inclusive, quando a gente for ver o local da prestação mais para frente, que, né, como eu já acordei com vocês, nós vamos ver todos esses aspectos aí da regra matriz de incidência tributária do ICMS de forma bem pormenorizada. A gente sabe que quando a gente tem até para fins de local da prestação do ICMS, né, que vai ser definido pela lei complementar, que é a Lei Candir, quando você manda uma mercadoria, você vende, essa mercadoria estiver situada, por exemplo, no armazém geral, dentro do estado da empresa, que no caso aqui o Ceará, como eu dei de exemplo, o local é a própria empresa. Não é nem o armazém geral. Por quê? Porque ele é uma extensão. Então, tanto na remessa para esse armazém geral no incide ICMS, como também do retorno, certo? Porém, se esse armazém geral, por exemplo, estivesse situado lá em São Paulo e eu aqui, contribuinte do ICMS, meu estabelecimento tivesse remetido mercadoria para lá, aí incidiria ICMS normalmente, débitos e créditos, ok? É uma novidade importante. O inciso 5, gente, vai tratar daqueles casos do ICMS versus o ISS. Isso já foi muito explorado na aula passada. Inclusive, eu trouxe vários esqueminhas legais no PDF. Eu vi que o pessoal está baixando bem, porque realmente ficou bem esquematizado para vocês estudarem, tirarem dúvidas. Tanto aqueles casos da base de cálculo fracionados, como aqueles outros 4 casos especiais, estão super, assim, realmente esquematizados lá no nosso material. Então, para você que tem dúvida, é só baixar, tá? Então, quando ele fala dessas operações de remessa ou retorno de bens ou mercadorias utilizados, né, pelo próprio autor da saída, nessa prestação de serviços que é abarcado pelo ISS, não vai incidir o ICMS, ressalvadas aquelas hipóteses que nós já vimos, tá? O inciso 11 e o 13, gente, são umas particularidades que não tem tanta necessidade da gente mencionar como um caso de um armazém geral ou um de FAO, porque são peculiaridades aqui do nosso estado, que é essa questão dessa energia elétrica para consumidor basicamente de baixa renda, produtor rural, tá? E também essas operações realizadas entre esse mini produtor rural e o mercado consumidor, tá? São coisas muito, assim, realmente peculiares aqui do nosso Ceará e que não tem tanta necessidade da gente estar falando. Já o inciso 14, ele está muito alinhado com uma jurisprudência bem legal, atual aí do STF, que fala desses impressos gráficos personalizados, né? Dessa industrialização por encomenda. Para quem não conhece, gente, essa jurisprudência, na realidade, inclusive, fazendo um parêntese antes de falar sobre ela, eu fiz algumas aulas aqui de teses tributárias do ISS. E antes de eu dar essas teses tributárias, eu realmente dei uma aula muito legal para dar uma base forte dessa questão da segregação do ICMS do ISS. Então, para quem tem dúvida e realmente quer se aprofundar nesse assunto, eu aconselho realmente vocês a voltarem nessas aulas, porque lá dá para vocês entenderem bastante esse fundamento dessas segregações que são feitas, em especial na parte jurisprudencial, aí que o STF praticamente legisla, né? Então, essas operações de saída de impressos gráficos personalizados, como esses folhetos, catálogos, faixas, cartazes e tal, destinados ao uso exclusivo do encomendante, não incide ICMS. Como assim? Basicamente, gente, não incide o ICMS porque pressupõe que quando você fala em uso exclusivo do encomendante, não vai haver uma postura, uma futura comercialização ou industrialização com essas mercadorias, no caso, que utilizam, né, esses impressos personalizados.
Por isso que eu trouxe aqui, inclusive, essa jurisprudência do STF para a gente analisar. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que ele diz que para decidir o conflito entre o ISS e o ICMS, nesse caso, a industrialização sob encomenda, a solução está no papel, vou até marcar aqui para vocês, porque é muito importante. A solução está no papel que essa atividade tem no ciclo produtivo. Então, caracterizar a fabricação e industrialização de mercadorias cuja operação se encontra no meio do ciclo de fabricação de um produto final a ser colocado no mercado, como serviço ao campo do quê? Do ISS, é equivocado e implica o estorno dos créditos anteriormente apropriados pelas indústrias que fabricam a encomenda e impede o creditamento pelas empresas adquirentes. Então, gente, o que é que ele está querendo dizer? Nesse caso da posterior industrialização e comercialização, que você estaria ferindo esse mecanismo nos débitos e créditos, ou seja, da não cumulatividade do ICMS, certo? E aí, a nossa legislação aqui local está bem a par e bem harmonizada com esse entendimento. Inclusive, aqui no parágrafo 4º, ela traz que essa não incidência não se aplica quando da confecção dessas bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens, essa série de coisas, quando eles forem incorporados de qualquer forma a outras mercadorias objeto de operação de comercialização e industrialização realizado por contribuinte do ICMS, ou seja, quando eles vão servir para essas futuras operações. Então, nesse caso, você vai pagar ICMS e vai poder se aproveitar dos créditos de forma normal, via de regra, tá bom? E aí, vamos entrar agora no campinho aqui da incidência. Gente, inciso 1, inciso 2 e inciso 3 já foram vistos, mastigados e compreendidos, creio eu. Não recebi nenhuma dúvida até agora de nenhum aluno sobre isso. Então, assim, já está bem fixado. Tanto essa questão, né, dessa circulação de mercadorias, fornecimento de alimentação, bares e restaurantes, está consolidado. Esse inciso 2, que vai falar da segregação do ICMS versus ISS, e o inciso 3 também, que é a mesma coisa, né, que vai falar dessa segregação. A prestação de serviço interestadual, intermunicipal, isso aqui, contorno constitucional, já foi muito visto também. Tanto também, desculpa, gente, como também as prestações onerosas de serviços de comunicação, a importação muito vista, inclusive no que tange à importação, a gente revisa nossa primeira aula, na qual nós vimos os contribuintes habituais e os contribuintes eventuais. Então, importou, tem que pagar ICMS, também já está bem fixado. É para estar, não é bem fixado na cabecinha de vocês. E aí o inciso 8, gente, ele vai falar que incide sobre o serviço prestado no exterior. Isso é um inciso bem polêmico, na verdade. Eu nem sei como é que essa cobrança poderia ser feita na prática, assim. Se alguém até souber, quiser me mandar aqui nos comentários, eu fico feliz. Porque quem tem o hábito de estudar legislações locais, seja para fazer prova ou para realmente operar aí com o ICMS na prática, sabe que as legislações locais, elas tendem, muitas das vezes, a extrapolar. Né? Cada uma quer puxar a sardinha para si, para poder tributar mais. E às vezes acaba colocando essas coisas um pouco assim, inviáveis a gente utilizar essa criatividade para pensar um exemplo prático. Mas como está previsto aqui, a gente mostra, né? E, enfim. O inciso 5 vai trazer algumas novidades também, que são essa entrada, né? Dessas operações interestaduais. A linha A vai tratar das mercadorias que estão sujeitas a esse regime de pagamento antecipado. Essas mercadorias estão previstas em um regulamento. Então, para quem vai operar com isso, precisa pegar esse regulamento. Eu não me lembro agora qual é exatamente esse regulamento, mas só você pesquisar rapidamente no Google que você encontra, para você ver quais são essas mercadorias que estão sujeitas a esse pagamento antecipado. E você já vai pagar e vai depois, dependendo do caso, tomar crédito de forma normal. As mercadorias também, ou bens, né, destinados ao contribuinte do ICMS para ser utilizado, consumido ou incorporado ao ativo permanente. Gente, o ativo permanente, ele tem uma peculiaridade no cálculo aí do aproveitamento de crédito. Para quem já está um pouco familiarizado com a matéria, sabe que é 1,48 avos aí na proporção das operações tributadas sobre as operações totais. Mais para frente a gente vai ver isso com maior detalhe. Mas, de fato, isso está, sim, sujeito no campo de incidência do ICMS, tá bom? A energia elétrica já vimos quando não destinados à comercialização e industrialização.
E chegamos aqui no ponto alto, gente, da nossa aulinha. Inciso 9. Diferencial de alíquotas. Gente, isso causa muita dúvida. E eu espero de coração que com a minha explicação aqui, de forma até simplória, vocês consigam entender o que é isso. Eu sempre gosto, quando eu vou explicar uma coisa, de dizer qual foi a essência do Constituinte em trazer aquilo, porque aí depois tudo se torna mais fácil, né? Primeiramente, gente, vocês sabem que o ICMS é a nossa tentativa um pouco estranha, esquisita, de fazer um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, Imposto sobre Valor Agregado. Aí é o tema da reforma tributária, é esse. Né, de como é que vai fazer, como é que vai unificar, que tem que fazer um IVA, enfim. Então, o ICMS, ele é essa tentativa. Por que ele é uma tentativa um pouco torta? Porque, primeiro, o ponto que nos interessa de saber aqui agora é que o IVA, gente, na concepção dele normal, ele fica todo para o estado de destino. O que não acontece com a gente. Até porque, quem é que vai pagar o ICMS? Quem está, em regra, vendendo aquela mercadoria. Então, se eu estou aqui no estado A e vou vender para o estado B, a lógica é que o ICMS fique com quem? Com o estado A. E, de fato, assim ficava. Ficou durante muito tempo. E na tentativa de repartir esse ICMS entre o estado A e o estado B, a Emenda Constitucional 87 de 2015 veio para alterar o artigo 155 da Constituição, que a gente vai ver já em seguida. Eu vou ler aqui o inciso 9 e a gente vai passar para a Constituição para a gente começar a entender o de fato, tá? Então, o ICMS, ele vai incidir nessa operação interestadual, né, nessas operações e prestações iniciadas em outra unidade da federação que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste estado. Então, gente, vamos lá. O que é de FAO? É o seguinte, é essa tentativa, como eu já disse, de repartir entre os estados esse ICMS, entre o estado de origem e o estado de destino, tá? E aí, eu vou ler o inciso para vocês e vou trazer um exemplo prático, bem corriqueiro na nossa vida, talvez sem a gente nem saber que fazia parte desse ciclo aí do DIFAL, tá? Então, basicamente, o artigo 155, que vai falar sobre o ICMS, ele traz no parágrafo 2º, inciso 7, o seguinte, que ele incide, né? Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, gente, consumidor final pode ser tanto contribuinte como não contribuinte do ICMS, certo? São coisas distintas. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu me confundia, por isso que eu estou explicando para vocês. Contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Valha, meu Deus, o que é isso? Gente, vamos por partes, certo? Digamos que e vou dar um exemplo prático que aconteceu. Eu, um dia desses, comprei uma televisão pela Lojas Americanas. Pessoa física, não sou contribuinte do ICMS, fiz uma compra mercadoria, a TV chegou aqui na minha casa. Incidiu o diferencial de alíquotas nisso? Com certeza. Eu sou consumidora final, não sou? Sim. Foi uma operação interestadual, não foi? Sim. E aí? E aí, gente, que o estado de São Paulo, provavelmente que é onde deve estar as Lojas Americanas, ele vai ficar com a alíquota interestadual. E qual é essa alíquota interestadual? Já já vou trazer a tabela para a gente ver. Mas vocês já gravem, já guardem o precedente de quando esses estados, São Paulo, Rio, em regra esses estados do Sul e do Sudeste, vendem para os estados aqui do Nordeste, a alíquota interestadual é de 7%. Então, São Paulo ficou com quanto? Com 7% do ICMS. E o estado do Ceará? O estado do Ceará, ele vai ficar com a diferença entre a alíquota interna dele para a TV, que no caso é de 18%, menos 7%. Ou seja, o estado do Ceará, nessa operação, vai ficar com 11% do ICMS. Ao passo que São Paulo vai ficar com quanto? Com 7%. Mas e aí, que mudança é essa? Gente, a mudança é o seguinte. Antes dessa emenda constitucional 87 de 2015, quando ocorria uma operação como essa,
o imposto ficava 100% para o estado de São Paulo. E se eu não me engano, gente, eu não vou dar essa informação tão precisa para vocês, até porque isso nem é mais cobrado e nem importa. E também porque faz muito tempo que eu estudei isso. Mas se não me falha a memória, São Paulo ficava com a alíquota interna dela. Então, digamos que fosse 18%. Ele ficava 100% com isso. E hoje vocês vejam que ele perdeu muito na arrecadação, se você fizer um comparativo, né? Hoje ele vai ficar com 7% e o estado do Ceará fica com 11%, que até fecha nesses 18%. Então, no primeiro momento, quando a emenda surgiu, né? E outra, essa emenda também, gente, ela veio para equalizar essa distribuição de riquezas, inclusive, que há no nosso país. Por quê? Porque, culturalmente, os estados produtores são quem? São os estados do Sul, que são estados muito mais ricos do que aqui no Nordeste, por exemplo. Então, o ICMS ficava sempre para os produtores, para os estados produtores. E os estados produtores continuavam cada vez mais ricos. Ao passo que os estados consumidores cada vez mais pobres, literalmente. Tipo aquela música, né? Então, essa emenda ela veio para equalizar essa distribuição de riquezas na bem da realidade. Mas é óbvio que os estados produtores tiveram perdas, como eu acabei de mostrar aqui na prática. Então, essa emenda, ela não produziu efeitos de forma imediata, certo? E outra coisa também, só para salientar. Antes, se o estado, quem estivesse comprando aqui no estado do Ceará, fosse um contribuinte do ICMS, existia sim o DIFAL. A mudança ocorreu para o não contribuinte, certo? Porque para o contribuinte continua a mesma sistemática, diferencial de alíquotas dessa forma que eu fiz. Mas antes, quando não era contribuinte, o estado, o ICMS ficava 100% para o estado de origem, tá bom? E aí, como eu disse, retomando o fio da meada, os estados produtores perderam, gente, a arrecadação, claro, sentiram-se prejudicados. Então, ela foi produzindo efeitos, essa repartição que eu acabei de mostrar, que antes, ao invés de ficar aqui, ó, 100% para o estado de origem, no caso de venda para o não contribuinte, certo? Que a mudança foi só nele. E aí passou o quê? A alíquota interestadual e aqui de FAO, que antes não existia isso, certo? Inclusive, vou trazer aqui ao final o tema 1093, que foi julgado recentemente pelo STF, falando sobre isso, e que a empresa, inclusive, que impetrou esse recurso extraordinário que subiu até o STF, como nós vamos ver, ela se sentiu prejudicada por conta disso. Por quê? Porque ela entende que isso não deixa de ser uma nova forma de tributação, certo? Mas a gente vai falar já sobre isso, para também não ser muita informação agora. Enfim, então isso foi acontecendo, como eu disse, de forma gradativa. Em 2015, ficava 80% para São Paulo e 20% para o Ceará. Eu vou sempre colocando aqui nos moldes do exemplo que eu estou dando. 80% do quê? Desse ICMS aqui, ó. Tá? Então, digamos que tivesse R$1.000. Pronto. Vou colocar R$100 aqui para ficar mais... Aliás, R$1.000, vai. R$1.000. 7%, no caso, ficaria para São Paulo. E os 11%, que no caso seria os 110 de ICMS, aqui para o estado do Ceará. Beleza, mas lá em 2015 ele já recebia 110? Não. Ele recebia 20% de 110. E em 2016 ele passou a receber 40. Em 2017 ele passou a receber 60. Em 2018, 80. Ao passo que a partir de 2019, o estado do Ceará, por exemplo, ou qualquer outro estado que esteja na situação dele, já fica com 100% do ICMS. Por isso que nos dias de hoje isso nem é tão comentado, porque nós estamos em 2021, né? E aí aqui já estão 2 anos que os estados estão ficando com 100%, tá bom? E quem é que recolhe, né, esse diferencial de alíquotas? Quem é que faz isso? A própria Constituição Federal que prevê, que ela diz que a responsabilidade pelo recolhimento, né, justamente dessa diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que é o DIFAL, vai ser atribuída ao destinatário, quando ele for contribuinte, e ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte. No meu caso, quem recolheu o ICMS devido por diferencial de alíquotas para o estado do Ceará foi a Lojas Americanas. Por quê? Porque eu não sou contribuinte, eu não tenho relação pessoal direta com o fisco. Então, para o fisco é muito mais fácil que a Lojas Americanas emitisse aí uma guia, certo?
e mandasse e recolhesse normalmente o ICMS aqui para o estado do Ceará, esse DIFAL, ok? E aí, gente, essas alíquotas, né, que eu disse para vocês que ia trazer uma tabela, só que essas alíquotas, elas têm uma peculiaridade, porque esses dispositivos eu trouxe da lei da gente aqui do estado do Ceará, mas isso aqui é normal, é para todo mundo seguir essa regra, tá? Em regra, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem alíquotas de 12% e Sul e Sudeste de 7%. Gente, isso é tão intuitivo que se você parar para pensar, a gente voltar aqui para o nosso exemplo prático, quanto menor for a alíquota interestadual, mais aquele estado de destino vai receber. Por quê? Porque pelo seguinte fato. Veja, 7%, né? Quanto menor essa alíquota aqui, gente, maior é a alíquota final da diferença. E é justamente esse o objetivo do legislador, deixar o máximo de alíquota para o estado de destino. É só isso. Por isso que os estados produtores, em regra, que é Sul e Sudeste, ficam com 7%, tá? Para poder repartir mais com o estado de destino. Porém, eles consideram que na região norte, por exemplo, eles colocam Tocantins e na região nordeste, Espírito Santo. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso, isso cai muito em prova, que às vezes a gente, pela lógica, vai colocar as regiões normais e não é. Realmente tem essa peculiaridade aqui, tá bom? Essa é a tabela que eu tirei da própria internet, gente, não é da minha autoria, que dá para vocês, se vocês guardarem ela, sempre quando vocês forem fazer, dá para vocês terem noção da origem do destino, vocês vão batendo aí os estados que estiverem comercializando e vocês conseguem pegar de modo bem rápido e prático as alíquotas interestaduais, tá bom? E aí, gente, a gente chega no tema 1093. Nessas aulas de ICMS, eu trago, às vezes, questões práticas, questões recentes de concurso público, e nessa eu trouxe esse tema, para a gente ver que quando a gente trata de ICMS, não existe assunto besta e nem assunto de menos importância. Por quê? Porque esse assunto, gente, acabou de ser julgado em fevereiro de 2021. E é um tema que vai mexer com muito, já está mexendo e vai mexer mais ainda com muita gente, a gente vai entender por quê. Tá? Então, esse é o número do recurso extraordinário. Eu trouxe a tese que foi fixada. Quem for o relator desse caso foi o ministro Marco Aurélio, inclusive eu vou trazer vários trechos aqui do voto dele, tá? E, basicamente, o que é que ficou determinado? Que a cobrança do DIFAL, alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, que agora nós já sabemos do que se trata, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, tá? E aí, quando isso foi julgado, muitos estados, como eu também trouxe essa notícia que inclusive postei no meu Instagram à época, diziam que os estados não poderão cobrar o diferencial de alíquota de ICMS a partir de 2022. Mas por quê? Não acredito. Pois é, gente, acreditem. Na realidade, né, assim, esse tema, se vocês baixarem na internet, ele tem umas 200 páginas, ele é muito grande. Eu vou trazer aqui pinceladas gerais, mas que vai dar para vocês entenderem perfeitamente. Na bem da verdade, o que se mostrou incoerente na verdade, como é que acontecia antes? Existia um convênio do CONFAS que regulamentava como era que ia ser feito essa cobrança e do diferencial de alíquotas. Inclusive, dava até as fórmulas. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês era um convênio do CONFAS que regulamentava, certo? E aí, esse trecho aqui do voto do ministro Marco Aurélio, que ele diz, a quadra indica terem os estados e o Distrito Federal se antecipado, quando não poderiam fazê-lo, incorrendo em duplo vício formal, usurpação da competência da União, a qual cabe editar a norma geral nacional sobre o tema, e inadequação do instrumento, convênio. Então, o que é que ele fala aqui, basicamente, né? Primeiro, que estava errado, porque a gente sabe que a lei complementar, certo? De acordo com a própria Constituição Federal, é que deve estabelecer essas normas gerais, em especial no que tange a fato gerador, base de cálculo e contribuinte, essa tríade. No caso aqui, mexe muito com a situação da base de cálculo, certo? Então, o que foi que aconteceu na prática mesmo? Na prática, a empresa, se eu não me engano, era Madeireira Limitada, alguma coisa desse tipo, ela se sentiu prejudicada porque ela afirmava
tem até um trecho aqui, exatamente, do que ela disse. Né? Ela colocou. Primeiro, ela começou com esse debate no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E aí foi subindo até que chegou no STF, né? E aí o que foi o pedido dela? Ele entrou com mandado de segurança, foi negado e tudo, por isso que até que chegou um recurso extraordinário, né? Ela colocou, requereram às impetrantes que lhes seja assegurado o direito de, sem ficarem sujeitos à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição, limitação de direitos, não recolher ao Distrito Federal o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas relativas a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuintes do imposto localizado nessa unidade federada, enquanto não for editada a lei complementar nacional e a lei estadual dispondo sobre o tributo em conformidade. Observar-se também a anterioridade geral 90º. Gente, na realidade, essa empresa, ela entendeu ser uma nova forma de tributação, como eu mostrei para vocês, que era justamente nessa parte que era destinada a não contribuinte que mudava. Então, muitas pessoas se sentiram, muitos contribuintes, né, estabelecimentos, se sentiram prejudicados com isso e não achavam certo o convênio do CONFAZ, que, se eu não me engano, é o convênio 93 de 2015, regular. Por quê? Justamente pelo que eu acabei de falar, do vício que o ministro Marco Aurélio apresentou. Porque ele não é uma lei complementar. Ele não foi, esse assunto não foi disciplinado da maneira que deveria ter sido. Os próprios estados que editaram o convênio, obviamente, ou seja, usurparam a competência da União através de um instrumento errado, que foi um instrumento de convênio. E muito menos respeitaram os princípios da anterioridade da 90º. Inclusive, se essa lei não fosse editada agora, porque para valer para o ano que vem, ela teria que ser editada até o final desse mês, dia 30, para poder pegar aí os 3 meses, né, da 90º para poder valer no ano que vem. Até agora, eu não vi movimentação de editarem essa lei. Vocês podem até estar por dentro, eu não. Quem tiver, por favor, mande aqui nos comentários. Mas eu, particularmente, não estou por dentro disso. Eu acho, não vi nenhuma movimentação de lei nesse sentido. Vejo muito sobre a reforma tributária, mas sobre essa lei não vi. Então, gente, resumindo, o STF declarou isso, que essa matéria, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, tem que ser veiculado e sistematizado por lei complementar e não por convênio. Então, esse convênio caiu por terra e agora, para que os estados continuem aí exigindo esse DIFAL, certo? Tem que vir essa lei complementar. Tá? E alguns trechos eu achei muito interessante que o Marco Aurélio falou, assim, indagas, né? A sistemática introduzida pela emenda constitucional 87 de 2015 exauriu a regra matriz do tributo, prescindindo da exigência constitucional da veiculação da matéria via lei complementar? E ele diz, a resposta é desenganadamente negativa. Quer dizer que a emenda, ela não é autoaplicável, ela não chegou lá, olha... Antigamente, quem era não contribuinte, não existia diferencial de alíquotas. O imposto ficava 100% com o estado de origem e de papo. Mas agora há. Ela mudou a sistemática da tributação. Eu achei isso realmente um entendimento muito razoável. Tá? E aí ele diz, a nova disciplina no que estabelecida a cobrança do DIFAL em favor da unidade federativa de destino imputada ao remetente do recolhimento encerra dados... Olha só, gente. Imputado ao remetente o recolhimento, encerra dados de ordem material, espacial e pessoal, sinalizando imprescindível a espécie legislativa. Olha como é importante nós estarmos vendo todo esse arcabouço do ICMS de forma mastigada. Já vimos o aspecto subjetivo, estamos vendo o material e vamos ainda adentrar no espacial. Então, essa emenda mexeu com esses 3 de uma lapada só. Então, de fato, se faz necessária essa lei complementar, ok? Lembrem-se que a partir do momento que ela for criada, precisa respeitar o quê? Anterioridade e noventena, tá? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no canal para vocês receberem as futuras aulas. Eu vou resolver ainda se a próxima vai ser com aspecto temporal, ou né, de quando vai ser considerado realizado o fato gerador espacial. Surpresa! Até a próxima aula.